bagulho tá louco esse aqui. Tá cheio de birrato. E a rotina é essa daí. O carrinho é a nossa ferramenta de trabalho, é a origem do catador e da catadora. No momento que eu trabalhava na rua, e aí tinha uma entidade que estava organizando os catadores aqui na Baixada do Glicério. E aí eu vim trabalhar e tal, e essa entidade, ela se chama os Cefa, que são os franciscanos. E o grupo ainda não tinha começado a questão dessa organização, ainda eles dependiam ainda do apoio, como depende algumas vezes ainda do apoio dessa entidade. E essa entidade era os freis. E sempre quando decidia alguma coisa, o frei, não, quem resolve isso é o frei. Fala, pô, tudo frei. Aí essa questão do meu sobrenome pegou por causa disso. Porque aí, numa reunião que tinha, o frei falou alguma coisa e eu fui, rebati o que ele falou. Aí um outro catador, que ele não tá mais aqui, ele se chama, é o Paulo. Aí ele brincando, né, na reunião que a gente tava fazendo com os freis, ele falou, ô frei, senhor, não, quem é maior aqui é o bispo. E aí sentado na mesa lá da reunião na Limpurbe, e todo mundo começou a se apresentar, né? E aí o frei se apresentou, aí eu me apresentei. Sou o bispo, né? E o cara da Limpurbe pensou que eu era bispo mesmo, o padre veio até pedir bênção pra mim, aí quando pegou essa questão de bispo, o cara pensou que era bispo, queria até beijar minha mão, então o cara da Limpurbe. Aí o pessoal fica tudo olhando, né? Câmera, imagina, pô, um catador de material que pra eles falam que é lixo, pra nós somos material, pô, o cara tá sendo filmado, né? Então pra eles até que acho que só pode ser quem pode aparecer num filme, numa televisão, só quem tem fama e tal, mas não. Acho que todo mundo tem o direito de mostrar a questão do seu trabalho, qual a importância do seu trabalho. Tô descendo agora a Praça da Sé, passando. Tô indo pra rua 15 de novembro, que é um ponto que eu faço na Álvares Penteado. E ali, esse local tem muitos catadores, mas tem a questão de cada um respeitar seu ponto, né? Esse prédio é um escritório, são 15 andares, então todo dia todo material, o reciclável e o orgânico eu levo também. Porque aí se a gente leva o filé, tem que levar o osso também. Que o filé para nós aqui, o papel é reciclável. E para eles tudo para eles é lixo, então, mas para nós não, para nós é renda, é trabalho, é pão na mesa. Comecei a trabalhar como catador em 1989, na questão, não tinha, vim da Bahia para cá, para São Paulo, procurar uma vida melhor, e chegando aqui em São Paulo, encontrei uma situação difícil, sem trabalho, sem lugar para morar, fiquei numa situação pouco na rua e tal, e aí comecei a catar alguns materiais na rua, que era latinha, papelão, e ali comecei a catar um saco nas costas, depois com uma caixa, aí depois fui vendendo aquele material, ainda vendendo no ferro velho, que é a única opção que tinha, era para vender no ferro velho. Sou casado, tenho 3 filhos, tal. Através daquele meu trabalho consegui melhorar um pouco a vida dos meus filhos, tal, uma alimentação que na minha idade, quando era criança, fui criado sem meu pai, sem minha mãe.
A vida para mim foi muito difícil. Passei muita necessidade na cidade que eu morava, que era uma cidade da Bahia, interior. Acho que o primeiro momento é os catadores se unir, trabalhar, tentar se organizar em cooperativo ou associações, ou do jeito que eles acham melhor. Que aí, vamos dar um exemplo, um catador, ele sozinho lá, ele vai vender o material, ele vai vender por tanto. Hoje, no caso a gente dentro da cooperativa, se a gente for vender o material, a gente não vende pelo um tanto, vai vender por um tanto, um montante maior. Começar a participar mais da questão, começar a entender qual a importância dele do trabalho para o meio ambiente. Eu acho que isso, aí começa a questão do resgate do catador e tal. E começar a entender as coisas, porque se não entender, a gente vai ficar sempre a vida inteira na mão dos outros, das grandes indústrias, de algumas igrejas e algumas ONGs também. Então a gente tem que começar a participar, entender e discutir também essas coisas, senão a gente vai ficar sempre aquela questão, são sempre coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, nós somos trabalhadores. Você imagina, eu estava até dando um exemplo de dia para os companheiros, é o seguinte, se nós catadores nós ficássemos um mês fazendo uma greve geral no Brasil, como que ia vir? Esse país ia parar, e seria um caos. Então, aí que o catador tem que entender qual a importância do nosso trabalho. Até a sociedade também tem que entender que aquele material que ele descarta gera renda, trabalho. Está pegando muito a questão do poder público. Ele quer hoje privatizar a questão da coleta seletiva. Por que privatizar a questão da coleta seletiva? Porque sabendo que hoje a questão do material reciclável gera renda e trabalho e gera fortuna, né? Os maiores, o Brasil, acho que nesse ano passado, um investimento não sei de quantos milhões na questão da reciclagem. Pô, os caras ganham uma nota, vendem isso por uma fortuna e não vem uma fatia para os catadores, que é o principal da cadeia produtiva. É nós que começamos ali, ó, pega de manhã, pega o carrinho, sobe carregando peso, sol e chuva, nós não ganha nada, não ganha reconhecimento da sociedade, que é poucos, da sociedade que reconhece o catador e a catadora, é o poder público que conhece pouco, reconhece também a questão do trabalho do catador e da catadora. Então, vamos dizer, hoje nós vendemos a latinha, tá na média aí de R$ 3,50 o quilo. Então, aí conversando com esse rapaz da Alcoa, ele falou que o seguinte, esse material, isso foi em 2013 ele me falou isso. Esse material, quando ele chega lá, ele sai a média de 30 a 40 reais o quilo. Você imagina, R$ 3,50 sai esse preço. Só que eles, tudo bem, eles têm que ganhar, tem a questão que eles têm, a questão da empresa e tal, mas você vê, é muito longe, né? Os caras ganham muito. Eu não vou ver essa mudança, mas eu sei que um dia o mundo pode mudar para coisa melhor. E eu vou lutar enquanto eu puder, junto com meus companheiros e companheiras, lutar para a gente ter mudar isso. Eu não vou ver, mas eu acho que uma geração melhor para meus filhos, para o meu neto vai ter. Só que eles vão ter que lutar também para mudar, porque não adianta a gente lutar e tentar mudar e eles parar também. Eles têm que continuar a nossa luta, continuar a nossa militância. Senão, não muda nada. Acho que essa discussão um pouco, a gente discutir dois aspectos aí, né? A nossa relação com o poder público, né, é um tema aí para a gente discutir, aprofundar aqui no nosso meio. Então vamos avançar? Vamos lá. Há mais de 35 anos
quase mais de 2 mil catadores hoje se concentram lá na Baixada do Glicério. E qual que é hoje a dificuldade com o poder público da cidade de São Paulo? Ela só cede o espaço para os catadores ir lá, a construção do seu galpão, colocar seus equipamentos, prensa, carrinho padronizado e tal, e só isso. A parte do poder público é só ele chegar com essa parte e o resto, acho que os catadores conseguem fazer sua autogestão e sua autonomia sem interferência de algumas entidades e alguns parceiros aí. A luta para conseguir atender o poder público, dar um seguimento de uma coleta seletiva com seus padrões extraordinários, é difícil pelo seguinte, porque lá não há espaço, não há loteamento, a área manancial, uma área privada, é uma área irregular, e por esse motivo a negociação com o poder público é complicado. A nossa maior dificuldade é na cidade de São Paulo, né? E aí se a prefeitura lança um decreto. O decreto, ninguém discute decreto e discute uma lei que nem sabe quando vai se aprovar essa lei, né? Se existe um decreto, e esse decreto, para minha opinião, por mais que me coloque não, é um decreto exclusor do processo de organização dos catadores, porque ele só trabalha, só lida com as centrais, né? E aí é bom deixar bem claro que o movimento, ele não é contra as cooperativas catadores que trabalham dentro das centrais, mas sim essa política centralizadora das centrais. É como eu disse numa reunião passada nossa. Se eles quiserem amanhã dizer o seguinte, só poderá coletar material reciclado quem for das centrais, porque só as centrais têm convênio com a prefeitura. O que está acontecendo aí, os contratos aí que vem acontecendo com as centrais é dessa forma aí, de uma forma que favorece mais as centrais, os núcleos que passam por aí, grupos que fazem organização, por exemplo, a Copamari, que está num processo ainda, nem sabe se vai ficar no local ainda, porque tem muito a fazer, mas está lá no processo de ficar no local com uma contrapartida que tem que dar. Porque qual é a contrapartida? É acabar com os catadores, não deixar os catadores que puxar o carrinho na região de Pinheiros. Então, ou a Copamari faz isso ou ela vai levar uma multa. Então isso daí não é questão de comprar. Para mim é um contrato que quer acabar mesmo com a categoria. Então nós temos que fazer uma grande mobilização, chamar a Copamari para uma reunião, ver qual que é da Copamari de verdade, entendeu? Porque isso vai dar uma reflexão na frente. Enquanto movimento, a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Ali é eu que estou vindo, né? Meu carrinho, me orgulhando do que eu estou fazendo, que é muito bonito, é um serviço que eu gosto de fazer, e é aí a luta que eu faço dia a dia. É com um pouco de sacrifício, porque tem carro na rua, tem que respeitar os carros, e os carros respeitar eu que estou indo com meu carrinho ali puxando. Mas com a luta a gente chega lá. E estou muito feliz de estar aqui olhando o que eu faço.
Eu me tornei catadora porque eu gostei da profissão, né? Antes eu trabalhava numa firma, aí eu saí da firma e não quis mais voltar para trabalhar em firma mais. Aí meu marido trabalhava como catador, aí eu vim dar um passeio na rua com ele, aí gostei e tô na reciclagem até hoje. Eu nasci em Maceió, né? Eu sou de Maceió, de Alagoas, aí vim para São Paulo, né? Aí, sabe, tem muita polêmica, né? Tem que saber ler, escrever, tem que ter diploma, não sei o que, para conseguir um trabalho, mas graças a Deus eu consegui um trabalho aqui em São Paulo. Comecei a trabalhar, aí depois aí eu morava num barraquinho de madeirito, né? Aí pedi para ser mandado embora, porque eu queria tirar aquele dinheirinho lá da firma para construir minha casa. Mas não deu para eu construir. Aí eu vim trabalhar na rua, mais meu marido. Aí, através do material, eu consegui a minha casa. Quando eu vim trabalhar na Copa Mar, eu tinha perdido meu filho, eu não tinha contato com eles. Quando eu me separei do pai deles, perdi o contato deles. É porque na época eu tive dificuldade com o pai deles, né? Ele judiava muito de mim. Aí eu resolvi ir embora. Aí ele começou a falar que se eu fosse voltar para buscar meu filho na casa da minha mãe, ele me matava, né? Que ele era um pouco agressivo. Aí eu vim embora. Aí a minha mãe pegou eles e entregou para ele, né? Aí ele ficou tomando conta. Aí de lá para cá eu não tive mais dinheiro para ir lá no norte. Se eu fosse, eu tinha medo de ir para entrar em contato com meu filho. Aí um se afastou do outro. Minha mãe veio para cá, para São Paulo, que eu trouxe ela também. A minha família, inclusive, está todinha aqui em São Paulo. Só tem a minha filha lá, em Maceió. E aí o filho ficou abandonado lá, né? Um para um canto, outro para outro. Né? Essa menina de 20 anos já tem 2 filhos, né? Um casalzinho, tem 2 netos. Aí eu dando uma entrevista aqui, o rapaz foi na minha casa e ele falou: Maria, qual é seu sonho que você quer assim na sua vida? Eu falei: quero achar meus 3 filhos. Aí ele falou assim: qual é o nome do seu filho? Aí eu dei o nome, né? Deixei o meu endereço, o número do meu telefone, que eu tenho um telefone na minha casa. E aí a menina me ligou. Na outra semana seguinte ela me ligou, a de Maceió, falou, queria falar comigo. Eu falei: sou eu mesmo. Falou assim, disse: ó, fala o nome do seu filho. Era a minha filha que estava falando comigo. Aí eu falei: o nome da primeira é Miriam, e a outra, eu digo, é Miriane, e o menino, eu digo, Davi, é filho de quem? Como é o nome do pai deles? Eu falei: é Cício Ribeiro Paiva. Ela falou: a senhora está falando com uma das suas filhas. Aí eu caí em desespero. Eu não sabia se eu chorava, se eu dava risada de alegria, mas eu achei meu filho através desse trabalho meu, dando entrevista. Bom dia! Tudo jóia? Tô ali, ó, não tenho vergonha de abrir o saco, tô com um cigarrinho na boca. O pessoal pergunta pra mim porque eu sou nova ainda, como é que eu vim parar nesse serviço, se eu gosto, eu falo que gosto, amo o meu serviço. Eu me sinto uma atriz, eu sou uma atriz do meu trabalho que eu faço, uma atriz catadora de material, eu me orgulho muito disso. Eu já repeti muitas vezes que esse serviço meu, só se um dia eu parar de vez mesmo, não aguentar mais, mas eu tenho muita fé que eu vou até o fim.
E semana passada nós discutimos um pouco sobre a escala do veículo, teve uma reunião com a escala do veículo, com todo mundo. E a gente queria saber um pouco aí como é que foi essa semana o andamento aí. Por exemplo, eu que nem minhas coletas, os prédios estão tirando tudo. É jornal, é revista, até papelão, né? É raro ter algum prédio que eu estou pegando papelão, né? Eu conto, parece que é 2 prédios que Eles não sabem que é a sogra do catador. Ele não sabe ainda, né? Ele não sabe ainda. Até uma coleta minha que eu tiro lá na Afonso Bovelli, o rapaz veio aqui, conversou comigo, né? Maria, tem condições de você retirar uma coleta lá no prédio? Eu falei, aonde que é? Lá no Afonso Bovelli. Aí eu expliquei para ele, eu digo, ó, eu pago quilometragem, eu pago motorista, né? E a gente traz aqui para dentro para poder reciclar, para poder vender. Tudo bem, Maria, lá ninguém tira nada, mas agora estão tirando tudo, estão deixando nada, só vem o plástico. Mas eu acho que a saída, eu acho que é resolver logo, Eduardo, agendar com o pessoal do Cata Sampa. Eu acho que é uma questão de urgência, eles não podem ficar querendo negociar nada com isso, é uma questão de urgência, né? E depois, acho que na continuidade já vai começar a pesar o material. O que eu vejo aqui aí é os cafreiros com Augusto, onde que tem aí as roupas de marca, os preços altos, né? E a gente passa aí nas lojas aí, catando os papelão que sobra. E eu me vejo aí como se fosse outro Brasil, né? Aí é outro Brasil, né? Que é um poder mais, só passa quem tem mais poder aquisitivo, as calçadas mais modernas, né? Aí já é um processo mais motorizado, né? Que já está indo nos pontos, né? Catar os materiais, né? Aí tem que falar com o Marcos, né? E de lá nós vai para outro. Beleza. Nasci em São Paulo, Nem fala pra dois, né? Já 41 anos, né? E meus pais moram na favela, que é a favela que chamava Ode e Progresso. Hoje já não existe mais essa favela. Morei ali na favela durante 13 anos. E aí tinha que sair do espaço, né? Que na época o projeto era para fazer a Santa Casa. Antes de ser o fórum, era para fazer a Santa Casa. Meu pai tinha um terreno familiar, que é Pirituba, Vila Mirante. Com as dificuldades, com 10 anos eu comecei a trabalhar numa fábrica de laje, né? E também já conseguia pegar um saco de cimento de 50 quilos. Eu estudava na Barra Funda, ainda eu pegava o ônibus da Barra Funda, de Pirituba até Barra Funda para estudar. 1984, 85, minha mãe faleceu e a família começou a desestruturar um pouco. A minha mãe morrer, já existia o problema de convivência com os próprios parentescos do pai e mãe por causa de briga de terreno, né? Que era um terreno de heranças, né? E dentro disso daí, mal sabia que dentro dessas brigas ninguém sabia que ninguém estava se pagando imposto, se pagava, se pagava 2 impostos. Um advogado esperto que se fez de fazer o inventário do terreno, aconteceu que ele fez o inventário e foi para ele. Catou todos os documentos do terreno e acabou passando o nome dele. Falou, nós estamos brigando aqui e nós não somos dono do terreno. Quando foram parar para pensar, já era tarde. A família desestruturou um pouco, né? Os irmãos, cada um dos irmãos começaram a pegar o seu destino, né? Ainda morando lá. Se dividimos um barraco, eu arranjei uma mulher, coloquei lá, comecei a morar.
Aí foi em 86, foi a minha filha que nasceu, que foi assim. 86 para 87 o despejo. É que quando se fala em despejo, é que mais me dói, me marca a minha vida foi o despejo. Eu trabalhava, quando eu cheguei do trabalho, já com a minha filha nascida, saí de manhã do barraco e quando eu cheguei só vi cinza. Isso foi uma coisa marcante. E ninguém fez nada por isso, né? Nem a própria justiça. A justiça era do quem tem mais, ganha. Trabalhar numa cooperativa sem você ter liberdade, direito a voto, direito de ser votado, direito de opinar, né? Direito de falar, direito de lutar. Então, é diferente de uma questão do patrão. O patrão você é mandado, tem que fazer o que ele manda. Na cooperativa não, na cooperativa nós vamos discutir no coletivo, todos lutam por um próprio consumo, né? Por uma coisa só. Pela melhoria, condições de vida, melhor ganho, né? Melhor qualidade de vida, saída da exploração.
Bom dia. E? E aí é o quarto onde eu moro. É um quarto pequeno de pensão. Então, nossa, meu Deus. Acabei de voar. 6 anos morreram na hora. Eu subo um pouco a cardeal para atravessar lá em cima, né? Para pegar os cafreiros aí, ó. Esse é o caminho da escola que eu faço todos os dias. Bom, é bom por um lado e também não é, porque aí a gente se acomoda muito que não tem patrão e também não tem horário, né? Porque você chega aqui a hora que quer. Eu não, já sou diferente, eu já prefiro chegar cedo, começar a trabalhar cedo para poder ir embora mais cedo, né? Mas a cooperativa funciona assim, a gente tem um estatuto, tem os nossos direitos, que nós temos direitos aqui dentro, também tem nossos deveres. A gente tem a obrigação de assistir às assembleias na sexta-feira, encher caminhões aí, essa parte pesada para os homens encher os caminhões, tem essas obrigações para poder vender. E não adianta só pesar o material e ficar parado no pátio, que tem que vender, tem que sair. E também a alegria de trabalhar com vários tipos de pessoas, com gente de todo lugar. E você tem seu próprio espaço, você trabalha, por exemplo, amanhã eu não quero vir trabalhar, não sou obrigada a vir porque eu não tenho patrão para mandar eu vir trabalhar, né? Posso ficar em casa. E também vou me prejudicar porque é um dia que eu perdi e já caiu um pouco minha produção, né? Mas o bom é isso, você faz o que quer e vai correndo a vida assim. Eu vou voltar.
de Imperatriz para cá, para São Paulo, em 99. Vim trabalhar na casa de um pessoal ali, uma senhora, cuidar de uma senhora ali na Bela Sintra. Depois e durante esse período, durante um ano, eu já, à noite, final de semana, eu tinha folga e eu comecei a catar latinha, que eu conheci um pessoal que fazia isso. Aí vinha vender aqui na cooperativa. Aí depois de um ano, a senhora lá não precisou mais dos meus serviços. Aí eu vim pra cá, aí fiquei carregando, catando latinha e vendendo aqui. Aí tinha um pessoal aqui que fazia carroça. Aí eu mandei fazer uma carrocinha pequena. O cara deixou eu pagar em 2 vezes. Aí eu comecei a catar outros tipos de material, não sei latinha. Aí comecei a catar papelão, vidro, essas coisas. E sempre vinha pra cá. Aí fiquei nessa vida, conversando. Aí depois de um certo tempo, comecei a assistir as reuniões aqui, que a gente tinha reuniões para o pessoal novo que entrava, para ir conhecendo a cooperativa, os direitos e deveres. Aí depois de 1 ano e meio, mais ou menos, aí eu teve uma assembleia da diretoria, aí eu passei a ser um conselho fiscal, que é durante 1 ano. Aí passou esse ano, aí o pessoal votaram em mim, eu passei para a administração, que hoje eu sou diretora da habitação, na parte administrativa. A gente acostuma, né? Mas no começo foi complicado. Não tanto pelo trabalho de catar, mas pela própria sociedade que não era ainda não aceitava muito esse tipo de trabalho na rua, né? Os carroceiros. Ainda peguei essa fase ainda, já fui xingada, já me jogaram resto de comida, essas coisas. Eu peguei muito essa fase ainda já. Mas aí melhorou pra caramba. Aí você faz o seu limite, você coloca na carroça o que você pode carregar, né? Porque não adianta você também querer pegar tudo que você vê na rua e tem ladeira pra você poder chegar até aqui, aí você se estopar e chegar aqui embaixo no tempo aí, quando tiver mais velho, vai sentir os problemas. O que mais me revoltou teve uns carros aí, passou aqueles boizinhos, final de semana que eu saía cedo, aí me jogaram o resto de comida. Foi isso que mais... O resto não. Vai trabalhar, vagabundo! E aí eu tô indo pegar minha filha na escola depois do dia de trabalho, tenho que pegar ela às 5 horas. Então vamos passar para a próxima pauta aí, que é o seguinte, acho que hoje, né, acabou calhando aí também, né, que hoje parece que é o dia, não sei se é mundial, nacional, sei lá o que é, de responsabilidade social. Só de responsabilidade social, a gente, no final do ano aí, a gente teve uma responsabilidade social aí com a companhia Suzano aí, que ajudou a gente pra caramba, né? Prometeu uma coisa aí e não cumpriu, a gente ficou atrapalhado no processo aí, nosso capital de giro ficou preso, certo? O cara compra o papelão nosso por um preço e compra do aparista pelo mesmo preço, aí a gente consegue vender para o aparista o nosso material aí pelo mesmo preço que a companhia Suzano paga. A Bividro aí, ó, chega fazendo promessas aí, a gente tá aí com vidro encalhado aí, ó, nas nossas cooperativas aí, ó, não tem acesso, tem que ajuntar toneladas e toneladas de vidro parada. Cadê a responsabilidade dessa social da Bividro? Cadê a responsabilidade social da companhia Suzano e outras companhias que tem por aí? Só o marketing aí me vende um papel reciclado por um valor aí lá em cima e nós, cadê o catador na ponta? Do que tá usufruindo dessa responsabilidade social? Que responsabilidade social que esses caras têm com a gente? Tem nenhuma não, velho. Nós acabamos virando uma moeda, tá ligado? Uma moeda de negócio, é lógico. Quanto mais cooperativa, mais catador que tá junto, mais negócio eu faço pro meu esquema. Por exemplo, uma dessas empresas de papel aí, ela conseguiu fechar um acordo com toda a prefeitura do Rio Grande do Sul, porque o critério que valeu nessa história foi o quê? Ela trabalhar com catador. Entendeu? Então,
eu acho que nós acabamos virando só uma moeda, tá ligado? E essa coisa nós precisamos discutir melhor, precisamos aprofundar, cara. Só que aí vem a questão política na história, né? Então, se isso é isso aí, será que nós, catadores, a organização de catadores, tem coragem de deixar de repassar material para essa empresa? Essa é a minha pergunta. Que relação de vantagem ou de responsabilidade social benéfica, virtuosa, ao favor da categoria dos catadores, poderíamos alcançar diante do sistema capitalista explorador que vivemos aí, que é o que constrói essa cadeia produtiva perversa que vemos aí? Aí é o começo de tudo, né? Nós acreditamos que aí é o coração de uma cooperativa, a esteira. É o lugar que a comunidade, que todos nós tiramos mais dinheiro, né? Que trabalhamos nesse trabalho aí perfeitamente. Quanto mais perfeito nós for nessa esteira, mais melhor é o rendimento para nós, nosso ganho. Então, esse trabalho aí eu vejo como um dos principais trabalhos e também uns que você tem que ter uma visão muito, muito ampla, né? Porque para você ver quantas pessoas envolve ao mesmo tempo, tem horas que 4, 5 pessoas é pouco, tem horas que 2, 3 é demais. Então, é um trabalho que nesses 4 ou 5 anos trabalhando junto, a gente foi descobrindo fórmulas de estar melhorando o ganho, porque quando a gente começou com essa esteira e com esse processo, a gente não ganhava o tanto que a gente consegue hoje, né? Mas foi com perseverança, com humildade e com determinação, né? Todos nós acreditando que nós éramos uma equipe. Só através de sermos equipe e se unirmos que nós começamos a melhorar o nosso ganho e aprendemos a trabalhar também nessa esteira, né? Eu nasci no interior de São Paulo. A minha história de vida ela foi meio complicada, né? Porque até os 14 anos, mais ou menos, eu via a minha vida normal. Aí eu tive a infelicidade de conhecer as drogas e aí eu não consegui mais ser normal, né? Eu não consegui mais ter atitude de ser humanos que as pessoas pudessem acreditar. Perdi a minha família, perdi as pessoas que gostavam de mim. Perdi espaço da sociedade, me senti um lixo da sociedade. Aí eu já tive que continuar rodando trecho, sem destino. Mas eu tinha o sonho de ser trecheiro, mas aquele trecheiro que você via em filme, né? Poxa, o cara põe uma mochilinha nas costas, pega trem, carona, sai aquele rolo lá, ele escapa do rolo, vai de avião, vai tudo. Só que no começo, quando eu comecei essa caminhada, foi bom. Nossa, tá dando tudo certinho. Eu batia numas casas, o povo dava dinheiro pra mim, às vezes eu nem pedia, sentado no banco, sem saber pra onde é que ir. Alguém chegava, você tá com fome? Eu falei, mas é até gostoso mesmo, ninguém manda em mim, eu vou pra onde eu quero. Se você quer aprender a sobreviver na rua, porque eu aprendi pedindo. Então eu preferi pedir e levar carão do que mexer na casa dos outros e as polícias pegar. Porque as polícias eu sempre só pedia, as polícias quando eu via pedindo já chutavam minha bunda, imagina mexer nas coisas dos outros. Então eu pus isso dentro do meu coração. Então eu pedia, eu fazia qualquer negócio. Os hippies que eu encontrava hippie, eles faziam as coisas, eu vendia. Então eu sempre me envolvia na rua. Até chegando na Corpel para pedir um prato de comida, eu descobri a reciclagem. Eu lembro como se fosse hoje. A Fátima, ela tentou tapear eu porque eu estava atrás de comida e de passagem para ir embora de São Paulo, porque eu estava sabendo que era a 6ª casa de recuperação que eu estava saindo. Eu tinha me recuperado das drogas, mas estava sem emprego, sem lugar para ir dormir e perdido na rua, jogado, com o documento meu tudo em branco. Mas só que eu queria fazer coisas diferentes para ajudar o povo de rua e de droga. Só que eu descobri aqui na reciclagem que a forma de ajudar o povo de rua, das drogas, todo esse povo é reciclagem, entendeu? De estar mostrando isso, aproveitando tudo isso, de estar mostrando para a sociedade que pessoas que estão jogadas às vezes na rua, que pessoas que estão, sabe, que aos olhos humanos não vale nada, eu acredito sim, porque eu sou um milagre de Deus.
Quando eu cheguei nessa cooperativa, eu não sabia nem que dia era hoje. E agora, eu sei coisas que só por Deus. Eu sei medir o esforço de cada um, saber onde é que está faltando, onde é que está precisando, onde é que está falhando, onde que está indo bem, onde está indo mal. Não só eu, a cooperativa inteira. Então a gente é uma equipe que, quando está falhando, cada um fala onde é que está falhando e a gente começa a tentar cobrir. Porque somos em 104 e acreditamos que somos uma potência, né? E esse trabalho, um trabalho que as pessoas às vezes vê lixo, vê um lixo. Eu vejo isso, o material reciclável, como digno, né? Porque foi aí que eu comecei a aprender a fazer projeto de trabalho, foi aonde que eu comecei a acreditar em trabalho, a saber o que é trabalho. E foi junto com esse povo que eu comecei a entender o que é dignidade. Dignidade não é de você ter bastante dinheiro ou de você ser famoso. A dignidade está em você poder dormir, ter um canto para dormir, ter um trabalho e acreditar que você não faz mal para ninguém, que você é um cidadão honesto.
pele, os negros, eles não tinham o mesmo privilégio, nunca teve privilégio nenhum, nem hoje, né? Desculpa falar a verdade. Por exemplo, de comer um banquete como os barões dos cafés, os barões da cana-de-açúcar, né? Tinham. Então eles pegavam como a carne suína, né? Que trata de carne de porco. Como os negros não tinham condições de fazer um banquete, logicamente, porque é ser humano como qualquer um. Ficava embaixo da mesa e pegava os pedaços de pé de porco, um montoado de pertences de porcos, né? Que era excluso da refeição dele. Então o que eles faziam? Eles pegavam aqueles pertences e levavam aonde os escravos ficavam e colocavam com feijão. Aí nasceu uma comida tipicamente brasileira, a famosa feijoada, que até hoje existe. Esse prato hoje em dia é comida típica de qualquer turista que vem aqui no Brasil. O que aconteceu? Eles passaram a tirar uma coisa que os negros conseguiram, através da necessidade, conseguiram tirar esse direito deles. Aonde que está o paralelo? O paralelo vai acontecer o seguinte: da mesma coisa que aconteceu com a feijoada no passado, está acontecendo com a reciclagem. Ninguém valorizava o fulano ou o Detrano que chegava lá, pegava um papel e levava dentro de casa para poder vender, sabendo talvez com uma consciência ou com necessidade econômica, uma consciência ambiental, certo? Que aquilo lá era dinheiro e podia melhorar o meio ambiente. Então a prefeitura, ela viu que realmente que a reciclagem, ela teria que fazer isso daí, e os empresários, mais do que gerar lucro, né, viu que realmente o lixo dava dinheiro. Então o que eles estão fazendo? Na época que eu comecei a pegar o papel, há 50 anos atrás, as pessoas passavam do outro lado da rua. Hoje em dia o pessoal vem vender material para mim. Por sua vez, a prefeitura, às vezes, agora está mais querendo ir com o social, mas não é o suficiente. Ela está querendo entregar na mão das empresas o direito de sobrevivência de muitas famílias. São 20 mil catadores, pai de família, que dependem de levar o pão de cada dia, que não quer tirar nada de ninguém, apenas quer ter o direito de trabalhar. A única esperança que deram, desculpem falar, um país como o Brasil, de dar o direito, pelo menos, da pessoa sair, pegar, para não falar um sistema meio pejorativo, eu sou obrigado a ser pejorativo agora, pegar o lixo para poder sobreviver desse lixo e tornar-se isso em renda. A gente, lá dentro da nossa cooperativa, por exemplo, nós conseguimos, através do sucata de computadores, fazer uma sala de aula, sem financiamento de prefeitura. Imagina se a gente tivesse caminhão, imagina se a gente tivesse uma infraestrutura. Agora imagine se der condições da gente subir. Nós conseguimos uma empresa, nós conseguimos fazer uma indústria de transformação, porque nós somos inteligentes. O fato de a gente estar tracionando um carrinho como esse aí, por exemplo, isso não quer dizer que a gente não tem inteligência. Pelo contrário, dentro do nosso meio existe pessoa altamente capacitada. Todos os catadores têm essa consciência. Então, a gente não está lá só para ganhar dinheiro, como disse. Nós estamos agindo como um agente social mesmo. A gente quer ver um mundo melhor, não só para a gente, como para o futuro dos nossos filhos, porque a gente quer garantir alguma coisa para eles. Eu acho que a reciclagem é um caminho para poder incluir as pessoas.
Falo tanto de direitos humanos. Direitos humanos é ir para preso, para muitas coisas aí. E de fato, os direitos humanos pro catador não acontece, né? Que vem acontecendo aí, catador que sem queimado, catador espancado pro PM, e essas coisas todas não acontecem. E dentro do nosso projeto a gente visamos uma questão de um direito voltado mesmo a catador. Nas questões vamos dar um exemplo, na questão das grandes empresas ou até da sociedade, ela tem uma dívida muito grande com os catadores e catadores. Por que o catador não tem direito de ter o seu INSS, no caso, vou dar um exemplo? Pô, ele colabora com o meio ambiente, colabora com a sociedade e não tem o direito nenhum à sua previdência social, que é uma coisa que é do governo. Eu acho que o governo tem que começar a pensar isso. Hoje nós estamos num governo que pelo menos senta com os catadores, negocia, mas lá atrás nenhum sentou e conversou até hoje com o governo. E discutiu o catador pelo trabalho que ele faz. E uma coisa também que eu vejo, eu tenho 3 filhos, mas tenho um mais pequeno de 10 anos, 8 anos. E uma coisa que eu não gosto quando as pessoas me falam, tá no sangue dele ser catador. Porra, que tá no sangue dele ser catador? Eu sou catador porque foi uma necessidade e gosto que eu faço hoje. Mas tá no sangue dele ser catador e o filho do dono da Suzano tá no sangue dele ser empresário? Porra, aí é sacanagem. Então, eu acho que tá no sangue, se ele quer ser catador, não tá. Ele vai ser o que ele quer. Entendeu? Eu acho que não tá nada no sangue. Vai ser o que ele quer. Entendeu? Só que nós temos que garantir direito a eles, lá no futuro, ter o trabalho mais tranquilo do que essa turbulência que é hoje, sabe? Não só para os nossos filhos, mas para um monte também de criança aí que hoje está dentro do lixão, estão sendo violados os seus direitos das crianças, né? Está sendo violado, tá entendendo? E para as pessoas que vão surgir aí, que vai encontrar que essa sociedade aí, né, vai sempre continuar querendo excluir, querendo dominar aí muita gente, vai querer sempre reproduzir, né, a miséria, porque eles se alimentam disso, tá? E eu acho que uma coisa que o movimento conseguiu, para concluir a minha fala, né, é a pegada da questão dessa intervenção com a política federal. É bom deixar bem claro quando a gente fala, né, essa relação com o poder, com o governo, nós estamos falando da relação com o governo federal, né? Porque as relações dos nossos governos municipais, boa parte dos municípios, principalmente São Paulo, não existe, né? E a nossa relação com o governo federal, né, esse governo que está aí, ele abriu uma abertura para a gente, né, discutir, criou políticas públicas eficazes, né? Hoje existe uma política nacional de saneamento, existe um decreto para a coleta de material reciclado, existe um encontro uma vez por ano com o presidente da República, que historicamente nunca aconteceu, né? Nunca, na verdade, aconteceu dos catadores entrarem dentro daquele lugar lá, da esplanada, né? Entrar na esplanada é sheiks, é presidentes, é príncipes, é não sei o quê, e nós, catadores, entramos dentro da esplanada, né, para fazer uma discussão, né, junto com o presidente da República. Então eu acho que isso também, né, esse governo que está aí, na verdade, ele na prática também está contribuindo com a questão dos direitos humanos, né, porque direitos humanos também é isso também, tá ligado? É abrir, dar abertura, escutar, demorou? Porque nunca, não teve nenhum governo na história do Brasil que foi dentro de uma cooperativa, né, foi dentro do viaduto, lá debaixo do viaduto, lá na Copamare, morou? Que foi eu não sou, tá ligado? Eu não sou partidário de partido nenhum. Eu detesto pegada de partido. Morou? Eu detesto isso aí, entendeu? Mas o que é certo é certo. O que é certo a gente tem que falar, né? Essa pegada de falar, o partido A, sou contra. Mas a pegada é o seguinte, esse governo, essa pessoa, né, desse governo federal que tá hoje, tá ligado? Ele abriu várias portas, morou? E, de fato, trouxe direitos humanos de verdade para a história dos catadores. Pouco, na verdade, da minha história, né, meu? Ela é relacionada muito à pegada do trem, morou? Porque o trem, na verdade, é que me levou sempre para as correrias, né, meu? Para fazer os corre, para mim, né, conhecer outras coisas, sair da cidade para conhecer outras coisas, entendeu? E aí é o seguinte, né, meu? Aquele fundo ali, nós estamos vendo do lado onde o trem tá chegando ali, é a área onde quando o trem colava, morou? Ele passava, eu pulava para dentro da estação para pegar o trem, entendeu? Para correr junto com o trem, porque é o seguinte, eu não tinha uma merreca para
pra poder pagar aí e tudo mais, entendeu? Então, essa fase na minha vida foi muito difícil, né, cara? Porque levei uma porrada de borrachada da polícia, né, da PF, né, meu? Fui preso, etc. Por conta que eu queria trabalhar, né, meu? Eu queria conhecer outras coisas, conhecer outras pegadas, conhecer outras histórias do processo, né? Eu sempre na parte da manhã, né, na medida do possível, eu passo aí dentro da cooperativa aí para desenvolver essa reunião, né? E aí tá os companheiros aí, né, fazendo a reunião, discutindo, vendo como vai ser, quais são os problemas, né, quais as nossas, né, os nossos avanços, o que precisa acontecer, qual que foi o dia anterior, o que aconteceu no dia anterior. Então é um pouco isso, né, assim, meu primeiro dia da parte da manhã. A gente sempre tenta simbolizar, né? Tem o nosso símbolo principal aí, que é o movimento, né? Que é a bandeira do movimento, é aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos traz a unidade, aquilo que nos traz a força, e que nos traz a garra, né? Do ponto de vista da organização, né? De que nós éramos das ruas, vivíamos aí atrelado aí aos atravessadores, e hoje nós somos donos do nosso próprio negócio. E a pegada é o seguinte: existe uma discussão, principalmente na cidade de São Paulo, né, que o carrinho é inviável, que é desumano, não sei o que, tá ligado? A gente discute o seguinte: não é que o carrinho, ele não sirva. Nós não queremos, na verdade, que o carrinho da forma que ele é. Dá um tempo aí, a gente abaixa esse bagaço aí. Nós estamos discutindo o seguinte, cara, que o carrinho, entendeu? Ele possa ser uma ferramenta de trabalho. Isso aqui pra nós é só uma ferramenta de trabalho, cara, tá ligado? Não é um carrinho daqueles carrinhos que a gente carregava 200, 300, 400 quilos. O carrinho, muito bem, ele pode fazer uma circulação para coletar o material num certo perímetro, né? E aí a gente tem o caminhão, que o caminhão é o suporte para o carrinho. E com um carrinho desse você pode fazer muita coisa. Então o que falta, na verdade, principalmente na política pública, principalmente em São Paulo, é vontade política. É isso que eu queria dizer, deixar esse recado aqui, nessa pegada aí. É isso aí. Bom, aí né, meio agitado, né? Só vivo meio agitado, só, né? Sempre falo que o barato é muito louco por causa disso, né? Minha vida é muito agitada, né? É telefone, é correria de trabalho, é articulação, é uma porrada de coisa aí. Esse é meu filhão, né? O Celso, que faz parte aí da minha história, da minha vida. A minha esposa Adriana, né? Que faz parte aí da história da minha vida. Ela ajuda aí ela ajuda bastante a gente aí, me ajuda muito, né? Foi uma pessoa que contribuiu, né? Nessa história minha de vida. Mas já passei 2 situações tristes na minha vida, né? Já vivi 2 dias com uma pizza junto com meu filho e com a minha esposa, né? E esse meu filho aí, quando ele tinha 3 anos de idade, ele pegou uma PT que eu tinha guardado no forro da minha casa, né? E aí que eu virei catador, né? Porque eu falei, eu não vou entrar no mundo do crime, né? Eu tava quase entrando no mundo do crime quando meu filho, brincando, ele pegou uma PT carregada, né, na mão, ficou brincando com ela, entendeu? E aí, esse meu filho hoje, graças a Deus, tá vivo, tá firme, né? E aí foi por isso que eu virei catador também, porque eu achei que a vida do crime não ia me levar a lugar nenhum. Lugar de catador é na rua, cara. Nossos lugares, nós temos que ter programa de coleta seletiva com parceria da prefeitura, etc. Nós temos que estar nas ruas, cara. A população precisa saber quem somos nós. A comunidade, o povo precisa saber quem somos nós. Sabe? Eu acho que a única arma, né, que nos é favorável a nós nesse nosso processo é a sociedade. Entendeu? Nós precisamos chegar à sociedade, você deve saber o seguinte, ó. Se eu pegar esse material aqui e doar para uma empresa, eu só tô enchendo o bolso de um cara bem de vida, de um burguês, mano, tá ligado? Agora, se eu pegar esse material e doar para uma cooperativa de catadores, tiver essa consciência, tá ligado? Com certeza, ou doar, não mais que uma cooperativa de catador, né, meu? Doar para um catador, cara. Tá? Não precisa necessariamente doar para uma cooperativa de catadores, não. É porque hoje a cooperativa de catadores não é a grande, também não é em grandes quantidades que nós temos, né? Mas
com certeza cada rua tem um catador ou vários catadores que passam ali diariamente. Nós temos hoje o Instituto GEA, que veio com uma capacitação para nos ajudar. Capacitação, vocês sabem que é cheio de capacitação por aí, todo mundo resolve capacitar, né? E eu já falei que capacitação hoje não é a nossa prioridade. Claro que faz parte e precisamos, mas eu não quero mais capacitação, eu quero condição de trabalho. Claro. E isso foi dito numa reunião que aconteceu ontem, né? Nem todos aqui estão sabendo, saiu numa reunião ontem, né? Que queriam capacitar e eu falei, não quero mais, não aceito mais capacitação, e pode procurar outro grupo para capacitar. Beleza, isso aí, né? Escuri. Aí tá aí, eu tô indo pra, né, nós estamos aí no corre, né, indo pra São Paulo aí. Meu celular não para, né, meu, é pra lá, pra cá, é BO pra aqui, BO pra lá, né, meu. Acho coisa boa, são poucas coisas que eu escuto durante o dia. Acho que eu já até acostumei que a coisa boa pra mim já é BO, né? Então sempre que vem BO pra mim já é coisa boa, já me acostumei, então que as coisas, né, todos os problemas pra mim acabam sendo coisas boas, porque só assim o pessoal consegue falar comigo, só quando tem problema, pô. E aí, então eu fico, né, nesse corre daqui, corre dali, feliz, né, mano? É difícil eu tá meio triste, né, meu? Tento sempre, né, tá feliz aí, porque, né, senão eu tô na água, né? Dentro dessas ações diretas aí o que a gente vem fazendo aí dentro enquanto movimento essas passeatas, essas reivindicações que nós fizemos aí na Câmara, né? Essas reuniões que tá acontecendo com a Limpurb. E algumas coisas dentro dessas ações diretas foi contemplado e outras que ainda tá deixando a desejar. Que a gente ainda tem que ter muito fazer em ações diretas aí. Mas para ter a ação direta funcionar, tem que ir para rua, mobilização, ato, audiência pública. Ação direta, mano, é nós parar lá na frente da Limpurb, parar em frente de qualquer canto, parar os caras não vai sair os caminhões de lixo aqui enquanto a prefeitura não falar com a gente. Sabe? É isso. Entendeu? Isso é ação direta. Porque é muito fácil também a gente chegar com o nosso carrinho, nossas carroças, ir lá na frente da prefeitura, com aqueles guardas da tratando nós, da GCM, tratando nós mal. Isso é muito fácil. Agora o difícil, nós temos que começar a montar estratégias para esse processo da nossa ação direta. Porque não vale nada. Sabe, só falar que nós estamos na rua por estar na rua, não é isso que nós queremos. Queremos estar na rua dizendo o seguinte: prefeito, atende a gente, ou nós vamos parar lá onde saem os caminhões da coleta de lixo da cidade de São Paulo. Ou vamos pegar todos os nossos reciclados e vamos jogar lá na frente da prefeitura. Mostrar para ele a toneladas e toneladas de material que nós acabamos coletando e deixando os cofres públicos cada vez mais ricos por esse processo. Então eu acho que a nossa ação direta tem que ser mais radical. Sabe? Eu acho que a nossa ação direta ela tem que ser mais, sabe? Ela tem que ser mais pesada do que está sendo nesse momento. É isso. Tá bom? É que a gente tem uma rede, né? Que é a rede Catasampa, que compõe São Paulo, essa região do Alto Tietê, né? Que são 6 municípios no Alto Tietê, a região, né, metropolitana de São Paulo e o litoral. A rede Catasampa é organização, velho. Tá ligado? Tudo isso aqui isso aqui é um barato louco. Só que é o seguinte, é um barato louco não na forma do capitalismo. É na forma do socialismo, tá ligado? De inclusão, de a companheirada se formar, tá ligado? De ir pra rua, pra luta, né? Pras ações diretas, solidariedade de classe, morou? É uma outra pegada, entendeu? Mas nós temos que se organizar, velho. Nós estamos dentro do mercado também, entendeu? O foda de toda essa história, que eu acho, é o seguinte: infelizmente, né, nós tivemos muitas organizações, muitos grupos de catadores que viveram por muitos anos na tutela de entidades, tá ligado? E essa tutela das entidades muitas vezes também só atrapalhou, não ajudou, não tornou companheiros catadores de forma profissional, tá ligado? Só chamou os catadores de coitadinhos, né? Vamos arrumar um dinheiro na Alemanha, vamos arrumar um dinheiro não sei aonde. Aí os catadores vêm ficar trabalhando, não pensar em avanço nem nada, tá ligado? E a pegada é louca, meu. Quando eu entrei nessa pegada nem eu imaginava, entendeu? Qual é que era esse nosso trabalho, entendeu? Quando eu dei conta, bicho, que olha, nós precisamos ter uma logística eficiente, cara, pra fazer nossa coleta. Eu não sabia que era logística, tá ligado? Esse negócio de palavra logística pra mim é um negócio doido. Vai, porra, que palavra do cacete é essa, tá ligado? Tem que ter uma logística eficiente, cara. Você tem que ter uma qualidade eficiente. Você tem que ter padrão de qualidade dos seus materiais, morou? Tá ligado? Você tem que ter
uma área financeira, bicho, com transparência e muito bem organizada, tá ligado? Você precisa ter, entendeu? Você precisa ter uma porrada de coisa, meu, que é quase a mesma coisa que a indústria, cara, entendeu? Que isso também vai te dar essa ligação com o parceiro, etc, entendeu? E é isso que a gente faz aqui dentro. Isso o que eu entendo, pra gente poder atender aí é um cliente, tá ligado? Que esses grandes geradores, etc, você tem que ter organização, senão não consegue, mano, sabe? Porque a concorrência é louca. O lixo, mano, virou luxo de verdade, tá ligado? O lixo virou dinheiro, entendeu? O lixo virou aí, tá ligado? Vários interesses aí, maiores que a gente pensa, entendeu? Então, mano, essa pegada aí, ou nós estamos organizados, se organizamos de verdade, se preparamos tecnicamente, tá ligado? Politicamente nesse processo, ou então nós estamos fora. Ou então nós vamos ver só da migalha, entendeu? A migalha é o que, mano? É o resto aí, ó. Fica rasgando saco de lixo na rua e catando o que é o resto, velho.